Pai, nós oramos agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa gerar entendimento em nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa nos pegar por dentro, que sejamos ministrados dentro do nosso espírito, Senhor, e que o nosso espírito seja ativado pela Tua palavra, seja ativado por aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então nós vamos ler a palavra, vamos ler até o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Deixa marcado aí. Nós vamos começar com esse texto. Na verdade, durante essa semana, uma pessoa me procurou e me perguntou, queria saber, queria entender o que é o mundo. Uma pessoa que nem é daqui queria saber o que é o mundo. E a gente fala muito do mundo, as pessoas do mundo, as coisas do mundo, né? E aí eu dei uma resposta para essa pessoa, mas depois eu fiquei pensando que aquela resposta ela estava incompleta. Ela não estava respondendo, talvez, todo desejo de entender o que é o mundo. E sendo que muitas vezes até nós que somos salvos, nós que às vezes andamos com o Senhor, às vezes temos alguma dificuldade de entender o que é o mundo, afinal de contas. E a palavra de Deus, às vezes, quando a gente lê, a gente pensa que é uma contradição, porque uma hora ela diz que Deus ama o mundo, depois outra hora ela diz que a gente não deve amar o mundo. Então, afinal de contas, existe uma controvérsia, existe alguma contradição na palavra, quando ela diz que Deus ama e depois diz que nós não podemos amar o mundo. Então nós queremos mergulhar o nosso coração nesse tema, para nós podermos entender. É muito interessante que a gente precisa perceber que esse termo, o mundo ele é citado desde Gênesis até o Apocalipse. Em toda a palavra de Deus, do seu início até o fim, o termo, a expressão mundo, ela aparece, ela surge lá. Mas só no Evangelho de João, é o Evangelho que mais fala do mundo. E só o Evangelho de João, ele cita 74 vezes essa expressão, mundo. O mundo, Deus amou o mundo, Deus julgou o mundo. Só que esse termo, essa expressão, ela não é uma palavra com um único significado. Esse termo mundo, ele tem vários significados. Então nós vamos começar devagarinho, para você entender. Vamos começar por João 1:9. João 1, 9 e 10. Nós vamos ler muitos textos para fundamentar aquilo que nós vamos estudar nessa noite. João 1, 9 e 10. Vamos lá. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, uma coisa importante para a gente refletir, para ir acrescentando: o mundo, a palavra, o termo, o significado original dessa palavra mundo, ela
se refere a ordem, arranjo, ornamento, adorno. E no sentido original, ela se refere à beleza de toda a criação de Deus. Então, quando falamos em mundo, algumas vezes nós estamos falando de toda a criação de Deus, de toda a beleza da criação de Deus. Mas essa palavra, nas Sagradas Escrituras, ela tem 3 significados. A mesma expressão mundo, ela tem 3 significados. No original, cosmo, que quer dizer mundo, ela tem 3 sentidos diferentes e bem diferentes um do outro. O primeiro sentido dessa palavra cosmo, ela fala de universo. Então diz ali, todas as coisas foram criadas. O verbo estava no mundo, e o mundo, toda a natureza, todos os sistemas, todas as galáxias, as milhares de galáxias que existam, nós vivemos numa delas. E quando você estudou lá no primário, você deve ter aprendido qual é o nome da nossa galáxia. Quem é que lembra? A Via Láctea. Você já não lembrava mais, né? Uma dessas galáxias apenas, mas existem tantas outras milhares e milhões de estrelas, de planetas. E tudo isso é chamado de mundo, de cosmo, de universo, que trata de toda a beleza da natureza de Deus. Tudo aquilo que Deus criou, todos os animais, todos os insetos, as bactérias, as coisas visíveis, aquelas que nós, não sendo invisíveis, mas que nós não vemos, os milhares e milhares de seres que vivem na escuridão do oceano, que vivem na terra, que vivem em tantos lugares que nós nem imaginamos. Agora, recentemente, vou tirar aqui que está esquentando. Agora, recentemente, os cientistas descobriram um órgão do nosso corpo. Eu não quero errar, mas me parece que é o órgão mais extenso do nosso corpo, que, se eu não me engano, tem alguns metros, que faz uma volta em todo o nosso corpo. Vocês leram sobre isso? Alguém viu sobre isso? Você viu? Então, não estou mentindo sozinho. É um negócio no corpo aí que eles descobriram agora, recentemente, que é um órgão novo do nosso corpo. Alguém vai ter que ir lá pedir para as crianças baixar o volume. Então todas essas coisas fazem parte do mundo, do universo, o cosmo. O cosmo, o universo. E a palavra de Deus fala sobre isso. Em Colossenses 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15 e 16. Diz assim, ó: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro de todo o cosmo. Amém? O primeiro de todo o mundo, de toda a criação. Quando fala deste mundo, estamos falando de toda a criação, todo o universo. Cristo foi o primeiro. Pode trocar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Então o mundo, no sentido de universo, foi criado nele, por ele e para ele. Nós somos criados nele, por ele e para ele. Toda a criação foi Deus, o Pai, criou nele, por ele e para ele. A palavra diz que Cristo estava, o Verbo estava com o Pai. Então Cristo é o que dá vida a todo o universo. Então os cientistas dizem que existe uma força que sustenta o universo. Por que as estrelas não caem? Por que o Sol não se aproxima mais da Terra?
Por que a lua não ilumina mais ou menos? Por que algumas coisas elas são inalteradas na natureza? Permanecem inalteradas. Quem é que estabelece o limite até onde o mar pode ir? Quem é que estabelece até que ponto as ondas podem arrebentar? Existe uma força que sustenta tudo isso. Essa força é Cristo. Porque todas as coisas foram criadas dele, por ele e para ele. Você foi criado e a força que te dá vida se chama Cristo. Como é possível uma mulher gerar no seu ventre de uma semente sem forma, de um líquido, formar um ser humano que vai sendo gradativamente, vai sendo construído no seu ventre? Isso não é um acaso. Isso não é apenas uma lei da física. Isso não é uma questão de química. Existe uma força que rege todas essas coisas. Então todo o universo ele foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém? Então esse mundo, esse primeiro significado, o mundo, é o universo. Em João capítulo 1, verso 1, João 1, verso 1 ao 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, é muito interessante essa colocação. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é Cristo. O que é o Verbo? A palavra. E como que Deus criou todas as coisas? Com a palavra. Mas não foi Deus o Pai que fez. Deus o Pai. Mas aí a palavra diz: e o Verbo estava com Deus. E depois diz: e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então Cristo é aquilo que dá sustentação ao universo. É aquilo que faz com que você também se mantenha sustentado na terra. Nós estávamos ontem trabalhando na nivelação da terra, do piso, nivelando para colocar o contrapiso. E nós estávamos tratando sobre para que lado tem que cair a água quando for lavar, para onde que tem que ir, que quanto de caimento se pode deixar. E aí nós chegamos a um X. Eu disse: mas será que não é muito? Será que alguém não vai entrar na igreja e vai ficar assim, caindo para o lado, vai perder o equilíbrio? Mas o que é que faz com que você não perca o equilíbrio? Então, talvez você não saiba, mas existe dentro do seu ouvido um negocinho chamado labirinto. O labirinto, que é o que faz com que você se mantenha em equilíbrio, que você não caia, que você não perca o equilíbrio quando você está dirigindo, quando você está caminhando. E quando uma pessoa tem problemas no labirinto, então essa pessoa sofre de uma doença chamada labirintite. E uma das consequências da labirintite é que a pessoa perde o prumo do seu corpo. Então ela fica, parece que está mareada assim. E aí ela tem dificuldade, se tiver que ir num prédio de muitos andares, ela fica completamente fora do seu sustento. Então Deus colocou dentro do seu corpo uma pecinha, um órgão bem pequenininho, insignificante. Mas se ele, por algum problema, por alguma situação, parar de funcionar, você perde o seu equilíbrio. O que sustenta esse universo é Cristo.
Então, um dos significados desse termo mundo é o universo. Quando se fala do mundo, é o universo. Então, por exemplo, agora está acontecendo a Copa do quê? A Copa do Mundo. Então, todos os países do mundo devia ter de Marte, de Plutão, mas vamos dizer, né, que é a Copa do Mundo, mas só tem gente da Terra, né? Devia chegar uma seleção de outro planeta, não é? Aí vem os marcianos, vem. Mas a Copa do Mundo envolve deveria envolver todos os países do mundo, embora existam 200 e poucos países, apenas 40 e eu não sei quantos estão participando da Copa. Não é tão mundo assim. Mas aí alguém muito religioso diz: eu não posso assistir a Copa porque a Copa é do... Então o mundo é um universo. Só que nós não podemos apenas viver e apenas valorizar o universo, porque o cosmo é muito mais do que o universo. E nós vemos pessoas hoje que elas militam para defender o universo, para defender a natureza. Existem ONGs, existem grupos, cientistas que trabalham para defender a natureza, para que a natureza ela não seja mais destruída do que já foi. Só que muitos que desejam defender o cosmos como natureza acabam deixando de lado o segundo significado da palavra mundo, que é a humanidade. Então as pessoas defendem que não se pode destruir um ovo de tartaruga, que não se pode matar um animal, que não se pode caçar alguns animais porque eles estão em extinção. Agora recentemente foi decretada a extinção do rinoceronte branco. O último macho da espécie morreu e entrou em extinção porque ele era caçado, e os homens caçavam para tirar o chifre, porque diziam que ele tinha poderes afrodisíacos. Então as pessoas trabalham para defender o universo, o mundo, mas se esquecem do segundo item do mundo, que é a humanidade. Então você não pode matar uma tartaruga, mas você pode praticar o aborto. Então o segundo significado dessa palavra mundo é humanidade. Aí nós entramos num texto que todo mundo conhece, João 3,16. A questão de apenas viver e apenas estar atento ao mundo material, ao mundo físico, às alterações climáticas que estão acontecendo, aos fenômenos da natureza que estão acontecendo, é que nós apenas nos apegamos ao que é material, ao que é visível, ao mundo que é palpável. Mas existe, neste mesmo mundo que nós vivemos, existe o que é invisível. E aí nós lemos antes: todas as coisas, até as invisíveis, foram criadas por Deus. Não apenas os universos, mas também as dimensões. Eu não sei se você entende sobre dimensão. A física, ela diz que nenhum corpo pode ocupar, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Amém? Vocês já estudaram isso? Faz 30 anos que eu abandonei a escola, mas eu lembro que estudei sobre isso. Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas nós sabemos que existe o mundo visível e o mundo invisível. Existe um mundo que nos é palpável, e existe um mundo sobrenatural que ocupa uma outra dimensão. E nesse mesmo lugar onde você está, existe uma outra dimensão, a dimensão do Espírito, a dimensão das coisas espirituais. Principados, potestades, anjos, serafins, querubins,
E às vezes quando alguém tem a possibilidade de ver o que acontece no mundo sobrenatural, às vezes as pessoas se surpreendem com o que elas veem. Quando elas podem, seus olhos se abrir e elas podem ver às vezes um anjo, ou às vezes um demônio, um principado, uma potestade, um mensageiro de Deus, um anjo que o guarda. Então nós não podemos apenas nos apoiar no mundo no sentido de universo. Existe um mundo sobrenatural. E nós precisamos nos aprofundar ainda mais para conhecer esse mundo sobrenatural. E o segundo significado então dessa palavra mundo é humanidade. É João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou de tal maneira a natureza. Você sabia que um dia toda essa natureza vai ser destruída, vai ser refeita, mas você não? Você não vai ser destruído. A alma que está aí dentro, ela é eterna. O espírito que está aí dentro, ele é eterno. E o corpo que está aí vai ser glorificado, vai se tornar incorruptível e também se tornará eterno. Mas a natureza, as cidades, os rios, os lagos, as matas, tudo que você conhece hoje como natureza, um dia vai ser refeito. E a palavra diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Mas você não. Então João 3,16 ele diz: Deus amou o mundo. Deus amou a quem? A humanidade. Deus olhou para o homem. Deus olhou para o homem e ele viu que o homem estava em trevas. O homem se colocou em trevas. Quando o homem se colocou em trevas? Quando ele abriu mão do seu direito lá no Éden. Quando ele desobedeceu, ele abriu mão. Então o homem passou a viver em trevas. E Deus precisava então salvar o homem de muitas coisas. E uma delas é de si mesmo. Uma delas é de si mesmo. Então o cosmo também ele é compreendido como ser humano em geral. O mundo, quando nós falamos, nós não estamos também falando só da natureza, mas estamos falando de todo o ser humano que existe sobre a face da terra e todas as suas variações de cores, de tamanhos, de dialetos. Alguns mais sábios do que outros, alguns vivendo num nível de vida social muito superior ao de outros. Alguns vivendo abaixo da faixa do nível de miséria. Uns vivendo com quase nada e outros vivendo demais. Mas Deus olhou para esse homem. E quando Deus desejou salvar esse homem, Ele não desejou salvar esse homem por causa de sua condição social, nem por causa das enfermidades, nem por causa das doenças, porque tudo isso veio ser uma consequência do que ele fez, da sua desobediência. As enfermidades, as doenças, tudo isso veio como consequência do seu pecado, como consequência da sua iniquidade. Por isso que em uma ocasião Jesus é chamado para orar por um homem paralítico, e ao invés dele dizer assim, não, eu te curo agora, ele diz para ele assim: teus pecados estão perdoados, pode ir embora. Jesus não impôs a mão para que ele fosse curado. Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Porque muitas enfermidades, a origem é o pecado, é o ter transgredido, é o ter desobedecido às leis de Deus.
Então muitas das enfermidades são consequências sim. Outras são consequências porque nós transgredimos a lei da natureza. Nós estamos na noite fria, a madrugada passada de novo, menos 1 grau, por 3 madrugadas seguidas. Aí você diz, não, eu tenho fé, eu vou lá tomar um banho de piscina. Aí você quebra a geada e entra para dentro da piscina e toma o seu banho. Aí vai dar uma pneumonia, você vai dizer, por que Deus deixou acontecer isso? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Você quebrou uma lei da natureza, você se colocou em risco. Se você estivesse habituado a isso, se você tivesse uma preparação física para isso, amém, glória a Deus, mas você não tem. Ou quando você come algumas coisas que você não deve comer, muita gordura, muito doce, muito açúcar, muito sal, você está rompendo regras, leis que estão destruindo a tua vida. Então algumas enfermidades são simples de resolver. Eu lembro que quando eu estava namorando a Márcia, ela vivia com problemas de cólicas renais, de pedras nos rins. Baixava o hospital, não sei o que, tinha que fazer tratamento, não sei o que, não sei o que. Aí um dia ela foi numa consulta e o médico disse, olha, dona Márcia, se a senhora não aprender a tomar água, a cada 3 meses a senhora vai voltar aqui no meu consultório para fazer um novo tratamento. Você vai ter infecções uma sobre a outra, até destruir o seu rim. Então a senhora tem que aprender a tomar água. É simples, é só isso que a senhora precisa. Se a senhora tomar água, a senhora não vai ter infecção na bexiga, a senhora não vai ter problemas renais, a senhora não vai ter pedra no rim, a senhora vai ter saúde. Só isso. Então ela teve que aprender a tomar água, a tomar líquido. E já fazem 33 anos, ela não tem mais problemas renais. Porque aprendeu a tomar água. Então você tem que aprender a se cuidar. Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus amou o mundo não por causa dessas coisas. Deus amou o mundo porque o homem precisava ser salvo. Então ele veio, enviou seu filho para salvar o homem, para trazê-lo de volta para si, para trazê-lo de volta para o seu reino, para trazê-lo de volta de um lugar de onde o homem nunca deveria ter saído. Porque a palavra diz, nós somos eleitos nele, nós somos gerados nele, nós somos escolhidos nele, nós saímos dele. Por isso que às vezes a gente está numa adoração e Deus nos leva em lugares onde você diz, mas eu nunca tive nesse lugar. Mas o teu espírito já conhece lugares que você não imagina. O teu espírito tem saudade do lugar de onde ele veio, porque você foi escolhido nele. Amém? Então a palavra diz, João 9,5, Jesus diz assim, ó: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, vamos traduzir isso, enquanto eu estou aqui no universo, enquanto eu estou aqui na terra, eu sou a luz dos homens, eu sou a luz da humanidade. 2 vezes a palavra mundo, mas são significados diferentes. Enquanto eu estou aqui na terra, enquanto eu estou aqui, o verbo encarnado, a palavra encarnada, Deus encarnado, enquanto eu estou aqui, andando na terra, eu sou a luz para os homens. Eu estou trazendo luz para os homens. Eu estou trazendo luz para a humanidade. Eu estou trazendo a luz de Deus para os homens. É isso que Jesus está falando. Numa frase tão pequenininha, mas com uma grande profundidade. Enquanto eu estou aqui na terra, eu estou trazendo a luz de Deus para os homens que estão aonde? Em trevas. Eu sou a luz, eu sou um farol. E o objetivo do farol é dar direção.
E a palavra diz então é que Jesus veio para iluminar os homens com a luz de Deus. A palavra também diz em Mateus 5,14. Primeiro ele dizia, eu sou a luz. Agora Mateus 5,14 ao 16. Agora ele diz, vós sois a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e a alumia a tudo que se encontra na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem gosta de viajar? Alguém gosta de viajar? Esses dias eu vi um casal falando, na época dos namorados, aí eles entrevistaram e a moça disse, eu gosto tanto de viajar. E a Marcia disse, mas todo mundo gosta de viajar. Todo mundo gosta de sair de casa, viajar, passear. Muita gente não viaja porque não tem dinheiro para viajar, mas todo mundo gosta de viajar. Né? Que nem ano passado, vontade de estar em Paris. Vontade tem, mas não vai, né? Vontade tem. Todo mundo gosta de viajar. Mas quem viaja à noite, quem já teve a possibilidade de viajar à noite, está dirigindo, está no ônibus, uma forma de você saber, de você se localizar no caminho, é quando chega à cidade. Quando você olha de longe, você sabe, lá tem uma cidade, você já sabe até qual é a cidade que está lá. Quando você, às vezes, vem de Rosário e tem ali um projetor de luz ali perto da Urbano, e quem vem lá de Rosário sabe, já estamos chegando em São Gabriel. Eu lembro que uma vez eu vim de Rosário, logo tinha instalado aquele negócio, não tinha visto, eu olhava e as nuvens, e projetava a luz nas nuvens assim, eu disse, mas o que é isso, meu Deus? E olhava, não sabia direito o que era aquilo, eu disse, meu Deus, acho que tem uma nave aqui me escoltando, até que nós chegamos no lugar e era um canhão de luz, e pegava a luz nas nuvens, e parecia que tinha uma nave andando por lá. Mas quem viaja à noite e pode se conduzir pela luz. Aí Jesus vem e diz assim, vós sois a luz. Primeiro diz, eu sou a luz, eu vim para iluminar os homens. Mas agora você que creu em mim, você agora também é luz. Por isso que não é errado dizer que quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos pequenos Cristos, mas semelhantes a Cristo, iguais a Cristo. Então a palavra diz que então agora a nossa função, quando cremos em Jesus, também é produzir luz, gerar luz para os homens que estão em trevas, para que os homens que estão em trevas também possam ver a luz que há em nós, porque ele diz assim, é impossível esconder uma cidade. É impossível esconder uma cidade. Impossível. Não há como esconder. Depois que uma luz é acesa, que uma lâmpada é acesa, que uma vela é acesa, não há como esconder. Então Jesus diz que a vossa luz brilhe e que os homens possam ver a luz que é em vocês. Isso é o mundo, universo, humanidade. Mas a palavra fala mais ainda. João 16:33. João 16:33 fala sobre aqueles que vivem apenas com a percepção do cosmo como humanidade, do cosmo como mundo, como pessoa apenas. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando alguém baseia a sua vida
apenas naquilo que as pessoas podem lhe oferecer. Então ela diz assim: mas eu acredito no homem. Eu acredito que o homem vai fazer isso, eu acredito que o homem vai fazer aquilo. É muito fácil de se decepcionar com pessoas. É muito fácil de se decepcionar com pessoas. Embora nós estejamos neste mundo, nós precisamos aprender que essa vida humana, este homem, esse ser humano, este mundo, ele foi redimido por Cristo, para que ele não expresse mais uma forma caída, mas uma forma regenerada por Deus. Ou seja, que o velho homem, o homem corrompido pelo pecado, ele seja levado para a cruz. Amém? E este homem que agora você se tornou porque você recebeu a Cristo, ou essa mulher que você se tornou porque você recebeu a Cristo, você não é mais um cidadão da terra, mas um cidadão do céu. Amém? Você já é uma natureza que foi redimida. Às vezes a velha natureza aparece, às vezes o velho homem aparece, mas aí você leva ele para a cruz e ele sossega lá. Você leva para a cruz os pensamentos, você leva para a cruz a velha natureza e ela fica sob o controle do Espírito. Amém? O terceiro significado de mundo está em 1 João 2,15, que nós já lemos. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, não está falando do mundo como humanidade, e não está falando do mundo como a natureza, como o universo. Está falando do mundo como um sistema. E esse é o terceiro significado da palavra mundo: sistema. Deus criou um mundo, universo. Deus criou um mundo, pessoas, humanidade. E o inimigo criou o sistema. Todo sistema que faz com que o mundo funcione, ele tem uma única influência. Todo sistema. O sistema, o que é o sistema, pastor? O sistema é o que estabelece um código de ética. O que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve vestir, o que você tem que falar, como você deve se expressar. É um código de ética. Um código que não foi escrito por ninguém. Mas esse código de ética, chamado sistema, ele influencia o mundo inteiro. O mundo como um sistema. O mundo, pessoas, é influenciado pelo mundo, sistema. E aí Jesus falou sobre isso. 1 João 5,19. Quando a palavra de Deus diz não ameis o mundo, ela está falando: não ame o sistema. Não ame esse código de ética que está querendo dizer como você deve se vestir, que está querendo estabelecer uma regra para a sua vida. E normalmente são regras que quebram os princípios estabelecidos por Deus. Você está entendendo? Então diz ali: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro é o sistema. O sistema que, vamos dizer, o sistema ele é dividido em vários outros sistemas. Vamos explicar. Então temos o sistema político, temos o sistema financeiro, temos o sistema de saúde,
temos o sistema judiciário, temos o sistema da educação. E esses sistemas, eles vão sendo influenciados por algo que ninguém sabe de onde vem. Esse sistema que jaz no maligno, ele vai estabelecendo as regras que o mundo vai adotar. Então hoje, aquilo que é politicamente correto nos cansa. Porque o politicamente correto diz que todos nós temos que ser favoráveis, por exemplo, à ideologia de gênero. Que ninguém pode falar nada sobre isso, contra isso. Se for favorável, você pode falar, mas se você for contra, fique calado. O politicamente correto diz que eu não posso, como pastor, pregar uma palavra condenando aquilo que o sistema diz que é certo. O sistema diz que é certo e pronto. Eu não posso dizer que não é. Eu não posso expressar a minha opinião. Então o sistema criou formas de subjugar o homem. O sistema criou, por exemplo, a moda. Então às vezes as pessoas elas ficam empolgadas para viver na moda. Eu não vou vestir esse casaco, esse aí já não é mais moda. Esse tipo de bota está fora de moda. Esse tipo de roupa ninguém usa mais. Essa cor aí não, essa cor não, está fora de moda. Minha mãe já dizia, se esquentou, está na moda. Não passe frio. Não importa se não está no auge da moda, não é o que os estilistas dizem que você deve vestir. Porque o sistema está dizendo, você tem que vestir isso. O sistema está dizendo, você tem que usar tal perfume. O sistema está dizendo, você tem que tomar Coca-Cola. O sistema está dizendo que você tem que usar tal sabão em pó. O sistema está dizendo que você tem que usar tal marca. E que quem não usa essa marca é inferior. Você consegue entender isso? Esse sistema é de tal forma influenciado que até os nomes dos produtos que eles criam, que às vezes são escolhidos aleatoriamente, são influenciados pelo maligno. Vamos criar um míssil. Vamos criar um míssil muito potente. Vamos criar um míssil que provoque uma grande destruição. Que nome vamos dar a esse míssil? Deixa eu pensar aqui. Vamos chamá-lo de destruidor. Vamos criar um outro produto. Vamos criar tal coisa. E aí, vamos estudar um nome para dar. E aí alguém sugere, vamos colocar tal nome. E aí você sabe que existem produtos por aí que se a gente for olhar o nome, a gente nem compra mais para comer. Nem para usar, nem para vestir. Porque são nomes que não surgiram por um acaso, mas que estão lá porque houve uma influência. E que se você perguntar para essas pessoas, elas vão dizer, não, eu tive essa ideia. Uma influência. Então Jesus, quando a palavra de Deus fala de mundo, o mundo que Deus diz que nós não podemos amar é esse, o mundo, o seu sistema. E por estar sob o domínio do maligno, ele sempre é contrário a Deus. Ele é sempre contrário a Deus. Ele é sempre contra Deus e contra os seus princípios. Há muito tempo, vai ser crime uma pessoa ser heterossexual.
você vai preso porque você não é gay. Porque as coisas estão andando nesse ritmo. As coisas estão andando dessa maneira. O sistema vai moldando a mentalidade das pessoas em tudo. Então quem gosta de assistir novela, você assiste a sua novela e tem lá sempre uma pitada do sistema para ir moldando a tua forma de pensar, para que você vá se acostumando com coisas que talvez você não está acostumado a ver. E você então comece a admirar e comece a se apaixonar por aquelas coisas e comece a colocá-las na sua vida e a torná-las uma prática na sua vida. Então, quando a palavra diz Deus amou o mundo, Deus amou o homem, a humanidade. Mas quando ela diz não ame o mundo, ela está dizendo cuidado com o sistema. Cuidado com o sistema. Porque o sistema vai destruir a tua vida. O sistema vai destruir o teu relacionamento com Deus. O sistema vai arruinar a tua vida espiritual. Ele vai te afastar de Deus. Então a palavra de Deus, voltamos a João 15, 18 e 19, ela diz o que acontece quando alguém recebe a Cristo. Se o mundo vos odeia, que mundo? As pessoas? Que mundo? O universo? Não, o sistema. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, do sistema, o mundo, o sistema, amaria o que era seu. Mas como você não é do mundo, como você não faz parte do sistema, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Deus nos olhou dentro de um sistema e Ele nos escolheu para nos tirar do sistema. E aí Ele diz, olha, se o mundo, o sistema odeia você, não se preocupe, porque antes de odiar a vocês, odiaram a mim. E se o mundo vos odeia, se o sistema vos odeia, é um sinal de que você já não está mais no sistema. Porque se você fosse do sistema, ele não te odiaria. Amém? Jesus diz mais. João 14, 27. João 14, 27. Todo mundo conhece. Talvez você não conheça o endereço, mas você conhece o texto. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como é que o mundo nos oferece paz? Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Se você construir a sua casa, você vai ter paz. Se você colocar um alarme na sua casa, você vai ter paz. Se você colocar cães de guarda, você vai ter paz, tranquilidade. Se você colocar segurança na sua casa, vigilância, 24 horas, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai ter paz. Se você consumir esse ou aquele produto, você vai ter paz. Jesus disse, eu vou dar para vocês uma paz que não é uma paz que o mundo, o sistema te oferece. A minha paz é diferente. A paz que eu vou dar para vocês é uma paz que permanece no meio de toda e qualquer situação. Por isso que quando houve aquela grande tempestade no mar da Galileia e os discípulos estavam apavorados pensando que iam morrer, Jesus estava dormindo. Todos eles desesperados e Jesus estava dormindo. Muito simples. Eles entraram no barco
E ele liberou uma palavra. Ele disse: vamos para o outro lado. Pronto. Nada vai impedir de chegar lá, porque a palavra já foi liberada. Nada pode impedir. O sistema, o mundo, pode fazer o que quiser para impedir. Mas quando Deus libera uma palavra, até o mundo tem que se sujeitar à palavra que Ele libera. Até o mundo, o sistema, precisa se sujeitar àquilo que Deus liberar. Então Jesus disse: eu vos dou paz. E a paz que eu dou para vocês não é uma paz que o mundo pode oferecer. E eu vou liberar palavras para que vocês tenham paz. Então quando você fica nervoso, preocupado, você não dorme, você fica angustiado, fica de mau humor por questões da vida, você está deixando de confiar naquele que disse: a minha paz eu vos dou. Amém? O que mais que nós podemos ver? João 3,19. João 3,19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus enviou a luz ao mundo, e até hoje muitos preferem as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa semana eu vi um filme e o personagem dizia, o homem, então dizia, os gregos, eles diziam que todas as coisas ruins que aconteciam para o homem, para a humanidade, eram causadas pelos deuses. Vocês já devem ter estudado isso. Mas aí esse personagem dizia assim: os homens não precisam que deuses os influenciem, que o homem é mau em sua natureza. Então, tornando isso num evangeliquez, o homem não precisa que o diabo lhe faça alguma coisa. O homem é ruim por si só, mas muitas vezes é fácil dizer: foi o diabo. Porque se o homem não for redimido por Cristo, ele é mau, e muito mau. O homem, com a sua natureza, por sua natureza só, ele é terrível, ele é maligno, ele é vingativo, ele quer dominar sobre outros homens, ele é carnal, e ele tem desejos obscuros. Então nós vemos homens com a sua natureza que não é redimida. Então nós encontramos pedófilos, homens que encontram prazer em relacionamentos com crianças. Nós encontramos homens que têm prazer em relacionamentos com animais, a zoofilia. Nós encontramos homens que encontram prazer em relacionamentos com cadáveres. Nós encontramos homens que têm o seu prazer em matar, em projetar dor ao outro. É o homem por si só. Então esse homem precisa ser redimido. Mas a luz veio e muitos não querem a luz, porque as suas obras são tão más que eles entendem que nem Deus pode redimir a sua vida. As suas trevas são tão grandes que eles entendem que Deus não pode redimi-los, que Deus não pode perdoá-los. Eu me lembro do fato que aconteceu de um presidiário que perguntou: eu sou homicida, eu matei uma outra pessoa, e veio um pastor aqui e disse que Deus não iria me perdoar.
Um pastor veio aqui e disse que Deus nunca iria perdoar o que eu fiz. Eu disse, mas como assim? Não, porque na Bíblia diz que os homicidas não entrarão no reino. Que ignorância. Não é disso que fala. Não fala de salvação. É outro assunto. Mas o único capaz de redimir o homem de sua natureza pecaminosa é Jesus, que veio trazer luz ao homem, que veio trazer luz ao mundo. Mas o mundo, o sistema do mundo, preferiu as trevas. Você consegue entender? Preferiu as trevas. João 17:18. Um dia, Deus o Pai, eu acho que aqui eu vou terminar. Um dia Deus o Pai olhou para o homem, perdido nas suas trevas, perdido na sua escuridão, perdido nos seus pecados e cada vez mais distante dele. E Deus então enviou o seu filho. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste à humanidade, agora eu os envio para que eles possam entrar no sistema e possam fazer o que eu fiz. Deus poderia, se Deus apenas quisesse que você fosse salvo, e pronto, foi salvo e acabou. Aí você recebia Cristo, no segundo seguinte você morria. Pronto, já cumpriu o propósito. Mas esse não é o propósito. O propósito não é apenas que você seja salvo. A salvação, na verdade, é um brinde para que nós possamos estabelecer o reino de Deus. Então Deus nos mantém aqui para que nós sejamos enviados ao mundo sistema, ao mundo humanidade, ao mundo universo, para manifestar o reino de Deus. Para que as pessoas saibam que Deus amou o homem, mas nós não podemos amar o mundo. A palavra diz assim no final, 1 João 2, 15 e 16. O 15 nós já lemos, pode ler direto 16. Porque tudo que há no mundo, ou seja, no sistema, a concupiscência da carne, concupiscência são desejos incontroláveis. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, do sistema. E nós precisamos olhar para esse mundo e precisamos ter um filtro para perceber se o mundo nos atrai, se o mundo nos distrai, porque às vezes você não é atraído pelo mundo, mas você é distraído pelo mundo. O mundo te distrai, o mundo tira o teu foco. Você consegue entender a diferença? Você não é atraído, mas é distraído com as coisas do mundo. Sansão tinha um propósito, livrar Israel dos filisteus. Então o mundo criou uma distração para ele. E a distração de Sansão lhe custou a vida. Qual era o problema de Sansão? A concupiscência da carne. Desejos descontrolados. Aí a palavra fala da concupiscência dos olhos. Aquilo que enche os nossos olhos, mas que não é de Cristo. Não é Cristo. Nos afasta de Cristo.
E por fim, a soberba da vida. Então nós precisamos estar atentos. O que é que está nos distraindo? O que é que nos está impedindo de ser a luz e de que a nossa luz brilhe diante dos homens? O que é que os homens olham para nós e parece que aquela luz está desfocada? Algo está tirando o brilho dessa luz. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos adorá-lo nessa noite. Deus nos chama para sermos luz. Deus nos chama para romper com um código de ética que nos afasta dele. Que códigos de ética estão sendo sugeridos a você? Que estão te oferecendo e que estão te seduzindo? Feche os seus olhos.